IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Nos diz a palavra do Senhor, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por tua palavra, ó Senhor, obrigado, e pedimos que o teu Espírito, que inspirou os teus servos a esta palavra, que ele ilumine a nossa mente, alcance o coração do teu povo, fala ao nosso coração. Nós pedimos a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém. A epístola aos Hebreus, ela traz aos leitores a aplicação do Antigo Testamento em Cristo Jesus. Deixa eu ser bem mais claro e específico. Os rituais de sacrifício, tudo que havia no Antigo Testamento que apontava que havia de adoração a Deus, apontava juntamente com a lei para Jesus Cristo. O livro de Hebreus, ele explica o Antigo Testamento, mas a explicação de Hebreus é aplicando. Sim, existe uma argumentação no capítulo 1, no capítulo 2, e já no capítulo 3 existe aplicação. E o propósito do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, é mostrar a glória de Cristo a partir do Antigo Testamento. Por isso eu quero motivá-la a ler Hebreus. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado, muito edificada. Porque você lê o Antigo Testamento e a explicação e a aplicação está em Hebreus também. Especificamente, no capítulo número 10, o autor da Epístola aos Hebreus, ele mostra que a lei apontava para Jesus, que os sacrifícios que os sacerdotes faziam era mostrando que o caminho que Deus estava preparando estava chegando. Por isso no capítulo 10, no versículo 1 diz: a lei tem sombra
dos bens vindouros. Ou seja, a lei do Antigo Testamento apontava para bênçãos que haviam de vir. E aqui no capítulo número 10, nós temos a conclusão, nesse versículo, no capítulo 10, de que a aliança que Deus faz no Antigo Testamento, ela apontava para a aliança de Cristo. De que o perdão que Deus dava no Antigo Testamento apontava para o perdão de Cristo. Por isso que, ao olhar para o versículo 11 do capítulo 10, onde fala sobre o sacerdote que apresentava sacrifício, e tentando explicar e aplicar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, nós temos, do versículo 19 ao versículo 25, privilégios e responsabilidades que um cristão tem diante de Deus. Por quê? Porque são privilégios e responsabilidades diante do que Deus preparou para o seu povo. Privilégios e responsabilidades, não todas, mas alguns privilégios e responsabilidades que o sacrifício de Cristo coloca para o seu povo vivenciar. Primeiro privilégio e responsabilidade do cristão, nós podemos ver do versículo 19 ao versículo 22. E que privilégio e responsabilidade são estes? É o privilégio de ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. O privilégio de ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Veja, querido irmão, a conjunção conclusiva do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Esse tendo, pois, está apontando para o que ele acaba de explicar. E o que é que ele acaba de explicar? Que o sacerdote no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele passava para um lugar uma vez por ano, que tinha um véu. E esse véu, o sacerdote entrava com um sacrifício para derramar na tampa da Arca da Aliança, que ficava dentro de um quadrado separado, dentro de uma tenda, separado por um véu. E era uma vez por ano o sumo sacerdote entrava com um pouco de sangue sobre a Arca da Aliança, a tampa do propiciatório, não propiciatório, para falar e obter perdão do seu povo, o pecado do povo de Deus. Só que, no versículo 19, o que é que o texto nos diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O Santo dos Santos era o lugar onde o sumo sacerdote entrava, na presença de Deus, onde estava lá a Arca da Aliança. E agora, quem é que nos dá o acesso à presença de Deus? É Jesus Cristo, pelo seu sacrifício que ele fez na cruz. O novo e o vivo caminho que Deus tem para o seu povo, quem rasga esse acesso, quem nos conduz a esse acesso para viver com Deus e para Deus, é Jesus Cristo, não é ninguém. É o vivo caminho, a presença, o lugar do perdão, o lugar da comunhão, a possibilidade de viver para o Senhor nosso Deus, perdoados em comunhão, foi Cristo que nos proporcionou pelo seu sacrifício. Por isso o versículo 19, 20, 21 e 22 nos chama, querido irmão,
para essa comunhão, Jesus Cristo, ele inaugura esse caminho com o seu sacrifício de perdão em favor do seu povo. Todo ano, o sumo sacerdote tinha que sacrificar um animal e entrar no dia do perdão, lá dentro do Santo dos Santos, com um pouco de sangue. Deus acabou com o sacrifício de ter perdão através de sacrifício de animais e de uma vez por ano. Deus conseguiu eterno perdão para o seu povo quando levou Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós. E do versículo 19 até o versículo 22, a gente vê esse chamado: venha para a presença do Senhor, viva perdoado, experimente o perdão. Veja no versículo 21 e 22, por favor. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, ou com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Se aproximar sinceramente através do sacrifício de Cristo, em plena certeza de fé. Você percebe o chamado para crer, o chamado de com todo o coração desfrutar do perdão de Cristo, da vida que Cristo tem. Essa expressão, intrepidez, talvez tenha na sua Bíblia ousadia. Sinceridade de coração é com verdade. Em plena certeza de fé é sem desconfiar daquilo que Deus preparou. Quando o texto nos diz, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura, o texto está apontando para alguma possível interpretação para o batismo, para a eficiência do sacrifício de Cristo, de perdoar totalmente mente e corpo, vida completa com o perdão de Cristo. Você tem buscado verdadeiramente a Deus através do sacrifício de Jesus? Querido irmão, o texto nos diz para entrar com certeza de fé, com sinceridade de coração e com intrepidez na presença do Senhor. E com sinceridade e com verdade e sem duvidar, é o chamado para a comunhão com o Senhor. Mas, pastor Lúcio, o que o texto, pois, está e tem a ver com a minha vida? É porque muitas vezes nós nos encontramos com uma fé que se acomoda. Não, Jesus me salvou, está de bom tamanho, me perdoou, e a gente vive uma vida sem ter a comunhão plena, diária, constante com Deus, através de Jesus. Deixa eu citar um exemplo de como ter uma comunhão morna e de como ter uma comunhão mais intensa. É muito fácil de aplicar a nós. Você tem desfrutado dia a dia, semana após semana, da comunhão com o seu Pai? Você tem aberto o seu coração? Jesus foi até aquela cruz para você viver uma fé ativa de comunhão com o seu Pai diariamente. Nós olhamos
que muitas vezes a nossa fé está muito formal. Vou para a igreja, para o culto, louvei, adorei, orei, ofertei, e durante toda a semana nos falta o que diz o versículo 19: intrepidez para entrar na presença do Senhor, ousadia, sinceridade, certeza de fé. Dia após dia, às vezes nos falta essa comunhão, entendermos que essa comunhão, ela tem qualidades para serem vivenciadas por nós, com certeza, com ousadia, com verdade, sem duvidar. Querido irmão, eu quero convidar a você a viver uma vida plena com o seu Deus e Pai, porque Jesus Cristo inaugurou um caminho vivo de fé para você. Jesus morreu naquela cruz, não foi para você ter uma vida semanal ou dominical de comunhão com o Senhor. Jesus morreu naquela cruz para intensamente você viver. E o autor aos Hebreus está tentando mostrar essa verdade. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, chegamos com certeza de fé, com sinceridade e verdade. Não esconda, meu irmão, o seu coração. Não esconda. Não dá para esconder do Senhor. Viva esse privilégio de ter comunhão com o Pai através de Jesus. Viva o que Jesus preparou para você. Comunhão viva com o Senhor. O texto continua e nos mostra que o privilégio de ter comunhão, também, além disso, nós temos a responsabilidade de continuarmos a cada dia firmes. Por isso que ele fala e ele repete no versículo número 23. Versículo 23. Vamos ler todos juntos esse versículo 23? Guardemos firme a vossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa... Por que nós devemos viver sem vacilar? Porque Jesus Cristo, Ele é fiel nas suas promessas. Se você olhar no versículo 23, ele repete esse chamado e ele amplia. Ele fala de uma comunhão que se deve viver com intrepidez e certeza de fé e se aproximar com sinceridade de coração, mas no versículo 23, o chamado é para continuar firme no testemunho diante do Senhor. Se tem privilégio, tem responsabilidade nesse texto. A responsabilidade de continuar firme a confissão da esperança. Aí tem uma palavrinha, sem vacilar. Sem vacilar é acliné, sem se inclinar. É sem haver desvio. O texto está dizendo que nós somos chamados para viver em comunhão, com ousadia, intrepidez, crendo. E vivendo essa comunhão, nós devemos permanecer firme e sem vacilar, é sem se desviar, sem se inclinar para um lado ou para o outro. O privilégio da comunhão nos aponta a responsabilidade de nós continuarmos firmes no caminho que Jesus preparou para nós. Por isso, o texto nos diz: olhem para as promessas de Jesus, que é fiel. Ora, é muito claro que o texto quer nos mostrar que aquele que continua olhando para as promessas do Senhor Jesus, esse vai continuar firme no seu testemunho, na sua caminhada de fé.
Se nós continuarmos olhando para as promessas do Senhor Jesus, que é fiel, nós não vamos nos desviar do caminho. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade. Se Jesus inaugurou uma vida de fé em comunhão para nós, nós somos chamados para viver sem nos inclinar, nos desviarmos deste caminho. É o que o texto está nos dizendo. No meio das lutas e dos sofrimentos, esses irmãos foram chamados a perseverar firme. Ah, pastor, e eles sofreram? E muito. O escritor aos Hebreus sabe disso. Por favor, veja no capítulo 10, no versículo número 32. Lembrai-vos, porém, aí mesmo, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias antes, que depois de iluminados, sustentastes, o que, querida igreja? Grande sofrimento, luta e sofrimentos. Vamos repetir, todos juntos, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Depois de crer, luta e provação, eles passaram por provações. Depois que creram, foram perseguições. Está aí as perseguições. Ora exposto aos espetáculos, tanto de opróbrio contra tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Até bens. Aqueles irmãos que foram lembrados da comunhão com Deus, são chamados a permanecerem firmes na fé. Como diz o versículo número 23, eles são chamados a continuar firme, porque no passado deles foi muita tribulação, foi muita luta. E agora? Agora estavam sendo lembrados da comunhão e da perseverança na caminhada, a responsabilidade de viver diante das promessas do Senhor. Quantas promessas o Senhor tinha e tem para o seu povo? São tantas, e eles são chamados a se lembrarem. Querido irmão, querida irmã, tempos difíceis acontecem na nossa vida. Aconteceu na vida desses irmãos aos Hebreus, e nós não podemos deixar que a comunhão com o Senhor se apague no meio das tribulações. Nós não podemos deixar de testemunhar, de permanecer firme diante das tribulações. Nós devemos fazer como eles, guardarmos firme a nossa confissão em quem nós esperamos, em quem nós cremos, de quem nós somos, porque Ele é fiel nas suas promessas, e tantas quantas são as promessas do Senhor, todas nelas é o amém. Tem algo que está lhe tirando da comunhão, está lhe desviando do caminho? Guarde firme a sua confissão, porque Jesus é fiel. Olhe para Ele, olhe para as promessas dEle, e somente assim você vai permanecer firme. Não tire as promessas do Senhor dos seus olhos. Não deixe de olhar para os benefícios, para a fidelidade, para o sacrifício de Cristo. Não deixe de olhar para os ensinamentos do Senhor. Se você se esquecer da palavra dele,
você vai começar a olhar para as dificuldades parecidas, não como essa, que foram muitas, mas até em certo grau nós passamos por tribulações também. O texto conclui no versículo 24 e 25: se nós temos o privilégio de ter comunhão com perseverança diante do Senhor, se nós temos a responsabilidade de viver testemunhando no meio das nossas dificuldades, nós também temos. Aí é privilégio e responsabilidade de viver uma vida de fé com os irmãos. Veja que a vida de fé não é sozinho, e a vida de comunhão com o Senhor é para viver com o irmão também. Por favor, veja o versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Olhe, meu irmão, por gentileza, em nome de Jesus, que o texto está dizendo que essa comunhão com Cristo, essa vida de ousadia, de intrepidez, sem vacilar, essa firmeza do nosso testemunho, não é vivenciada numa ilha, na nossa vida individual apenas. O texto nos diz da responsabilidade e do privilégio que nós temos de ajudar uns aos outros nessa caminhada de amar e de viver para o Senhor. É o que o versículo 24 nos diz, que o povo de Deus que está na presença dele, testemunhando, aqueles que têm comunhão com o Pai e que estão lutando na sua vida de fé, deve olhar para o próximo com um olhar de ajuda, de socorro, estimulando ao amor e às boas obras. Ou seja, você está firme? Ajude ao irmão que está do seu lado na sua caminhada, nessa vida de fé que nós passamos. Ajude ao irmão em amor e com amor. É o se importar com o próximo. Olhe para esse texto com carinho e veja a responsabilidade que nós temos com o nosso irmão em Cristo, que está caminhando como nós. E às vezes nós estamos bem, e teu irmão que está mal, está vacilando, foi acometido de angústia, de algo na sua caminhada, e nós temos a responsabilidade de, com amor e por amor, estimular que aquele irmão continue firme com as boas obras e ao amor. Perceba no versículo 24 e no versículo 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é do costume de alguns. Por que será que alguns deixam de congregar? Tantos motivos, né? Quanto tempo levaria o pastor para mostrar razões por que alguém deixa a igreja? Tantas razões. O texto nos diz: não deixemos de congregar. Querido irmão, não deixe a sua igreja, não deixe Jesus, não deixe de viver a vida de fé que o Senhor preparou para você. Não abra mão de ser uma bênção na vida daqueles que vivem a vida com você de fé. É o que o texto está dizendo. Por isso diz: consideremos, ou seja, olhemos para o outro, estimulemos os outros. Nós devemos avaliar nossa unidade, nós devemos avaliar se nós estamos guardando essa palavra, porque tem alguns que deixam de congregar. O texto diz assim: façamos a admoestação.
Aham, eu vou pegar esse texto, eu vou admoestar o irmão. Eu vou aprender como é que admoesta certinho com amor. E a gente já foca no pecado do irmão para admoestar ele. Não, pastor, o senhor não vai passar por esse versículo não, finalzinho dele. Façamos a admoestação. Vamos devagar. Sabe, orientar alguém tem que ser em amor. Admoestar tem que ser em amor. Tem que ser com o coração quebrantado. Não adianta, meu irmão, você querer viver a parte final do versículo 25. Se você não está em amor, se não ama, se está preocupado, se a sua admoestação tem como alvo passar na cara o pecado ou mostrar o erro do outro e deixar de andar com o outro, a sua admoestação não condiz com a palavra do Senhor. É em amor, é estimular o amor. A admoestação é para estimular o irmão que está saindo da congregação, para ele voltar ao amor, continuar amando e as boas obras. Às vezes nós vemos irmãos dizendo que não vai mais caminhar, não, aconteceu isso e aquilo. Nós passamos na história da nossa igreja muitos irmãos tristes, deixando de congregar, e nós olhamos para esse texto e somos chamados a refletir sobre o nosso posicionamento a cada dia diante daqueles que estão caminhando, de vez em quando vindo, de vez em quando crendo, com a inconstância. Ah, pastor, eu vou admoestar o irmão. Vamos devagar, vamos amar, vamos orientar, vamos orar. Lá em Hebreus, no capítulo número 12, citando o texto de Isaías 35, pregado semana passada, aqui em Hebreus, no capítulo 12, diz assim: firmai os joelhos, no Hebreus capítulo 12, para que o que é manco não tenha como se extraviar. Hebreus, no capítulo número 12, versículo número 12: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que as suas mãos, querido irmão, sejam mãos que apontem o caminho do amor e das boas obras para o próximo, para o irmão. Que a sua comunhão e sua vida de fé lhe leve a ser uma serva e um servo de Deus com o outro. Que a sua vida de comunhão seja um instrumento de Deus que leva amor, a um incentivo às boas obras ao outro irmão da nossa igreja e que está perto de você. Que privilégios e que responsabilidades nós temos diante do Senhor para vivermos esse caminho que Jesus preparou para nós, de termos comunhão com Cristo, de continuarmos firmes e de sermos instrumento de Deus na vida do outro. Ao depender de você, o outro vai ser estimulado, vai permanecer aqui na igreja. Ao depender de você, o outro vai continuar firme. Você vai andar com o irmão, ou você vai dizer, problema dele, se ele está nessa enrascada, problema dele diante desse problema. Eu não estou dizendo para que você se envolva na vida do irmão, mas que você seja instrumento de amor, de estímulo às boas obras. Comunhão com Deus derrama em instrumento em favor do próximo. Vida com Cristo tem que ter perseverança, e perseverança que leve a sermos instrumentos ao próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a essa caminhada, com os nossos privilégios, mas também as nossas responsabilidades diante do Senhor. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista.
no coração da cidade, pregando o evangelho e valorizando a família.